Oi, Noélia, tá me escutando? Estou lhe ouvindo. Tá. Pronto, agora está aparecendo. Nos assistem. Primeiramente, agradecer a Abrat pela oportunidade de a gente estar sempre discutindo assuntos relevantes para a sociedade, principalmente nós, né? Mulheres, hoje é um dia muito importante, Dia dos Direitos Humanos, Dia Internacional dos Direitos Humanos, nós vamos falar dos direitos humanos das mulheres. Agradecer à escola pela parceria e estar sempre compartilhando conosco também esses momentos. E falar de direitos humanos das mulheres é um tema universal, excepcional, e particularmente os direitos humanos, desde 1948, ganhou essa universalidade, desde a Declaração Universal. Mas até 2006 parece que ainda não existia direitos humanos das mulheres. A Lei Maria da Penha ainda vem com um artigo falando: mulheres têm direitos humanos, né? Basicamente isso. Então, direitos humanos para as mulheres é um capítulo à parte, porque desde os primórdios, a mulher vem sendo tratada ou considerada como um ser de segunda espécie, como um ser de segunda categoria, um tratamento secundário. E para falar de direitos humanos para as mulheres, que ainda é muito necessário, para discutir essa temática, nós trouxemos uma pessoa extremamente qualificada, tanto pelo conhecimento como pelo acolhimento humano, a doutora Isabelle, né? Silvia Isabelle Ribeiro Teixeira do Vale, que é juíza do trabalho do TRT5, é mestra em Direito pela Universidade Federal da Bahia, doutora em Direito pela PUC de São Paulo, pós-doutora pela Universidade de Salamanca. E eu, Noélia Sampaio, estou como presidente da Comissão Feminista da ABRAT e à frente da Associação dos Advogados Trabalhistas do Estado do Piauí. Vou mediar juntamente com a doutora Silvia, professora e advogada Silvia Sampaio, mestre em Direito de Relações Sociais e Trabalhista, palestrante, professora de Direito do Trabalho, de pós-graduação e de graduação. E o currículo dessas duas mulheres é enorme, eu não vou nem passar a ler, porque senão a gente vai passar muito tempo falando sobre isso. Então, eu vou passar a palavra agora para a doutora Silvia Teixeira, que vai nos dar a honra de falar sobre esse assunto tão importante para todas e todos. Muito obrigada. Com a palavra, doutora Silvia. Inicialmente, bom dia a todas e todos. Eu queria dizer da minha grande alegria de poder estar aqui na ABRAT, nesse ambiente virtual acadêmico. É um ambiente que eu gosto bastante, não podia estar em melhor companhia dessas grandes duas mulheres. Eu gosto muito de estar nesse ambiente acadêmico, que, embora virtual, é um ambiente que me satisfaz bastante, porque a gente consegue estar durante esse tempo, né, nesse tempo de pandemia, a gente pôde se redescobrir, a gente pôde estar em vários lugares ao mesmo tempo, e isso nos trouxe, pelo menos para mim, eu acho que Silvia Sampaio, minha xará, ela compartilha também da mesma alegria, isso nos trouxe assim, uma grande felicidade também sobre essa perspectiva, porque a gente pôde estabelecer laços com pessoas de outros estados e também de outros países. Silvio Sampaio, por exemplo, a gente conseguiu estabelecer uma amizade, realmente, numa distância. A gente não se conhece pessoalmente, mas eu posso dizer que eu fiz uma amiga à distância. Então, eu quero dizer, minha amiga, que a minha felicidade é enorme de estar aqui com você nessa manhã. Quero dizer, doutora Noélia, que a minha felicidade também é imensa de estar partilhando dessa mesa virtual aqui com essas duas grandes mulheres. Quero dizer também que embora não conheça essa terra Piauí, mas eu quero um dia conhecer. Meu marido, que anda muito nessa região, fala maravilhas, e eu quero, principalmente do ventre para uma velejadora como eu, isso é um motivo de grande felicidade. Eu quero em breve estar aí. Já falei para minha amiga Silvia essa semana que eu quero em breve visitar o Piauí para conhecer esses ventos maravilhosos que sopram nessa região. Mas o tempo urge, o nosso tempo é muito curto, só tenho 20 minutos, eu vou me esforçar para realmente utilizar meu tempo com maestria. Bem,
O tema que me foi passado para falar com vocês nessa manhã foi direitos fundamentais das mulheres. A gente, claro que esse tema é vastíssimo, não tem como a gente falar sobre tudo, mas eu separei alguns tópicos sobre os quais nós temos que falar. Primeiro, a gente tem que fazer uma pequena reflexão sobre a diferença entre direitos humanos e direitos, na verdade, direitos humanos, né? O tema da palestra são direitos humanos das mulheres. Então, a gente tem que fazer uma pequena reflexão sobre a diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais. Os direitos humanos, eles são aqueles direitos previstos em cartas internacionais que eles se propõem, eles têm uma pretensão de universalização. Então, são aqueles direitos previstos em declarações internacionais, como os referidos pela doutora Noélia, agora há pouco, em 1948, na Declaração dos Direitos do Homem. Então, e do cidadão. Então, essas cartas internacionais, elas têm uma pretensão de universalização, principalmente no mundo ocidental. Os direitos fundamentais, eles têm uma pretensão específica dentro de cada Estado, dentro da realidade de cada Estado, dentro da realidade de cada país. Por exemplo, a nossa Constituição Federal de 1988, ela elegeu determinados direitos fundamentais, ou determinados direitos fundamentalizados, digamos assim. Então, a nossa Constituição Federal de 88, ela pensou determinados valores da nossa sociedade, e aqueles valores, eles foram fundamentalizados. Então, é correto dizermos, ou é correto nós afirmarmos, que aqueles direitos fundamentais nada mais são do que a positivação aquela positivação de valores. Que valores são esses? Valores pensados da sociedade, escolhidos como valores elevados pela sociedade e que são positivados em um texto fundamental, em um texto constitucional, colocados, por exemplo, no artigo 5º da Constituição Federal de 1988, como nós temos no nosso texto fundamental, na nossa Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Então, por que eu estou colocando uma luz nisso daí? Para a gente colocar logo essa diferença, porque a própria Constituição Federal de 88, ela faz essa pequena confusão. Ora, trata direitos fundamentais como direitos humanos, ora, trata direitos humanos como direitos fundamentais. Então, é bom a gente fazer essa pequena diferenciação logo desde o começo, porque, para além dos direitos fundamentais, as mulheres, elas têm direitos humanos. Então, determinados direitos fundamentais que não estão colocados na Constituição, determinados direitos humanos que não estão colocados ou pensados na Constituição Federal, eles podem ser invocados pelas mulheres. Como, por exemplo, temos, por exemplo, determinados direitos que não constam na Constituição Federal de 1988, que eles podem ser invocados pelas mulheres, como, por exemplo, a parentalidade. Não existe proteção à parentalidade na Constituição Federal de 1988. Alguns países, como a Finlândia, por exemplo, como a Noruega, por exemplo, têm uma proteção à parentalidade. A nossa Constituição Federal de 88 elegeu a maternidade. Não fala, por exemplo, sobre a paternidade. Não fala sobre a paternidade no artigo 6º da Constituição Federal como direito fundamental social. Não há uma proteção à paternidade. É um erro, no meu ponto de vista. Não há uma proteção à paternidade. Há uma proteção à paternidade. Não há uma proteção à maternidade. Não há uma proteção à parentalidade. Não há. O legislador constituinte não elegeu isso como um direito fundamental pela Constituição Federal de 88. Mas é um direito humano? No meu ponto de vista, é. Então, poderia ser invocado. Eu, por exemplo, na minha prática como magistrado do trabalho, eu já tive de me deparar, olha só, Silvia Sampaio, já tive de me deparar com um caso, falando, né? Eu gosto muito de falar de casos sobre os quais eu já tive a oportunidade de me deparar na prática como magistrado trabalhista. Já tive a oportunidade de me deparar com um caso onde o reclamante era um empregado homem e ele invocava a parentalidade. Olha só, ele chegou para a magistrada dizendo assim: doutora,
eu fui trocado de turno, eu sou um homem trabalhador, eu disse naquele momento em que eu fui admitido, ele prestava serviços para a Petrobras. Vou dar o nome aos bois aqui, porque o processo não correu em segredo de justiça. Ele era terceirizado, prestador de serviço, portanto, para a Petrobras, empresa que todos nós conhecemos, né? Todos e todas conhecemos. E ele prestava serviço. No ato da admissão, ele disse que ele só poderia trabalhar no turno da noite. Por quê? Porque ele era pai de uma criança de 3 anos, ele era separado e a mãe dele tinha uma incapacidade física, ele não poderia contar com a mãe, portanto, para prestar aquele auxílio à paternidade, ao exercício da paternidade. Ele era separado e a esposa, a ex-esposa, ele ele era dependente de drogas. Então, com a ex-esposa, ele não podia contar. E ele não tinha parentes para ajudá-lo no exercício da paternidade. E ele trabalhava fazendo a ronda noturna, tinha que fazer a ronda e passar aquele bastãozinho nos postos. Sabe como é que funciona, né? Passar o bastãozinho nos postos, você sabe como é que funciona. E aí ele teve uma rusga, um probleminha lá com o superior hierárquico dele, teve uma briga com o superior hierárquico, e o superior hierárquico dele disse: vou trocar você de posto. Vou trocar você de turno, aliás, vou colocar você para o turno do dia, vou colocar você para o turno de urna. Ele chegou para o superior e disse: mas eu não posso trabalhar durante o dia. Como é que eu vou dar conta de trabalhar e cuidar do menino durante o dia? Eu tenho que trabalhar durante a noite para cuidar do menino durante o dia. Não dá certo isso daí. Aí o preposto de vingança, para se vingar dele, trocou de turno. E aí ele entrou com ação trabalhista para dizer que precisava ser mantido no trabalho no turno da noite, invocando o exercício ele queria exercer a paternidade. E eu mantive no turno da noite, exatamente. Me deparei com aquilo dali, olha que oportunidade linda de dizer que existe a paternidade. Existe a paternidade. Para além de exercer a maternidade, existe a paternidade. Ou seja, aquele homem, naquele caso, era uma mulher, na verdade. Ele exercia. Naquele caso ali, ele se viu uma mulher com a dificuldade do exercício da maternidade dentro de uma relação de emprego. Ele se viu uma mulher com todas as dificuldades do exercício da maternidade, porque é isso que acontece com a mulher. E olha só, para quem não sabe, essa própria proteção à maternidade surgiu na Assembleia Nacional Constituinte com um lobby fortíssimo das poucas mulheres que participaram lá. Eram 25 mulheres para 559 homens. Para 559 homens. Olha a disparidade. Mas elas conseguiram fazer com que aquilo dali acontecesse. Mesmo assim, conseguiram fazer com que aquilo dali acontecesse. Era o motivo da risada, foi colocado como lobby do batom, pejorativamente pela imprensa, mas fizeram com que aquilo dali acontecesse. E aconteceu, e temos na Constituição isso daí, né? E por que e por que essa proteção? E por que essa proteção diferenciada para mulheres é necessária? Porque temos que ter direitos fundamentais previstos em um texto constitucional diferenciado para mulheres. Por quê? Porque temos na Constituição Federal que homens e mulheres são iguais nos termos dessa Constituição. Temos uma regra clara na Constituição que homens e mulheres são iguais, mas a própria Constituição diz, nos termos dessa Constituição. Então, a própria Constituição diz, quando eu quero diferenciar, eu posso fazê-lo. A própria Constituição diz, quando eu quiser trazer qualquer diferença, eu posso fazê-lo. Então, o professor Wilson Steinmetz, ele tem uma regra, ele traz uma regrinha muito clara na visão dele do que ele esmiuça, digamos assim, o que é, na visão dele, o princípio da igualdade. E ele diz que esse princípio da igualdade é um feixe de normas. E ele diz que o princípio da igualdade ele se divide em 3 regrinhas. Ele divide esse princípio da igualdade em 3 regrinhas. O primeiro é um mandamento de que todos devem ser tratados de maneira igual, desde que todos, evidentemente, sejam iguais.
O segundo é um mandamento de que de que uma parte seja tratada de forma desigual, desde que essa desigualdade seja para trazer um aspecto de igualdade, para trazer o nivelamento na balança. Mas para trazer esse nivelamento na balança, a própria lei tem que reconhecer que há uma desigualdade para determinada classe, para determinada categoria, ou tem que ter uma espécie de reparação histórica para determinada categoria. Aí vocês podem estar dizendo, mas as mulheres não são minoria, está aí a PNAD contínua, está aí o IBGE, ou para comprovar que as mulheres são maioria. São maioria, sim, quantitativamente, mas são uma maioria minorizada. É isso que a gente tem que ter em mente. Então, culturalmente, está aí também a PNAD contínua para comprovar que em 2019, está aí a PNAD contínua, é publicada na internet, vocês podem ver, que em 2019 houve a constatação de que as mulheres receberam 77,7% a menos em relação, comparado, né, ao salário dos homens. E que essa diferença é ainda mais elevada em cargos de maior rendimento, como diretores e gerentes. Nesse grupo, as mulheres ganharam apenas 61,9% dos rendimentos dos homens, ou seja, é o teto de vidro na prática. Quando a gente fala de teto de vidro, é o teto de vidro na prática. Então, o professor Wilson Steinmetz, na segunda regra, no segundo esmiuçamento do princípio, desdobramento, digamos assim, do princípio da igualdade, ele diz que quando há a necessidade, quando há a constatação de que há a necessidade de trazer uma diferenciação para se alcançar esse princípio da igualdade, então a lei, reconhecendo que há essa necessidade, tem que trazer essa proteção jurídica. E o terceiro mandamento, segundo o professor Wilson Steinmetz, é que não pode haver, de fato, uma discriminação. Ou seja, o terceiro mandamento é que não pode ter uma versão negativa do princípio da igualdade de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Aí a gente entra no outro campo de reflexão também do que é discriminação, que tem previsão na Constituição Federal como direito fundamental para as mulheres. Aí a gente tem uma versão de discriminação direta, que é aquela discriminação escancarada, que a gente vê hoje em dia cada vez menos na nossa justiça do trabalho, principalmente, a gente vê acontecendo cada vez menos, principalmente por conta da intervenção do Ministério Público do Trabalho, de vocês, advogados trabalhistas, advogados e advogadas trabalhistas, e de atuação da magistratura do trabalho, uma atuação muito forte. Sem esse conjunto desses atores atuando fortemente, não haveria realmente esse resultado de não discriminação direta. Mas há também, como todos nós sabemos, uma discriminação indireta, que é aquela discriminação insidiosa. Ou seja, o que é discriminação indireta? É aquela discriminação onde há uma regra, embora neutra, na prática ela tem um resultado que gera um resultado discriminatório. Por exemplo, o meu tribunal, há muito tempo, tinha uma regrinha que dizia que, há muito tempo, tinha uma regrinha que dizia que se os servidores se ausentassem durante 6 meses de licença médica, esses servidores, eles não poderiam usufruir de determinado benefício. Gente, quem é que se ausenta por 6 meses de licença? Ou licença médica, ou se licencia por 6 meses? As mulheres. As mulheres se licenciam por 6 meses, porque elas usufruem de licença maternidade. Então, são as mulheres que se licenciam por 6 meses. Então, essa regra, ela pode ser uma regra neutra. Mas essa regra, embora neutra,
elas atingem mais fortemente as mulheres. Querem outra? Vou lhe dizer, regras que parecem neutras, mas regras que atuam mais fortemente em relação às mulheres. Não sei se vocês já tiveram acesso, já fizeram esse tipo de reflexão, mas o TST, há algum tempo, ele julgou um caso que eu discuto muito esse caso em aula, que para mim é um leading case, que assim, é muito rico, que é o caso dos vigilantes do peso. Vigilantes do peso, que vocês devem saber, é uma empresa que trabalha, obviamente, controlando o peso de todo mundo, né? Ganha dinheiro com isso. Para mim, Vigilantes do Peso não é uma empresa de tendência. Porque a empresa de tendência é uma empresa ideológica, tipo Igreja Universal do Reino de Deus. Acho que é o nome é Igreja Universal do Reino de Deus, IUG, né? Igreja Universal do Reino de Deus. A IUG é uma empresa de tendência, porque é uma empresa ideológica. Um sindicato é uma empresa ideológica, é uma instituição, é uma empresa ideológica. Portanto, essa instituição é uma empresa de tendência. Não é o caso, no meu ponto de vista, de vigilante do peso. Para mim, aquele dali é para vender. Aquele dali é comércio. Mas, enfim, dentro da empresa de vigilante do peso, existe uma cláusula contratual, portanto, de adesão para aquelas mulheres, porque ali são mulheres, não são homens que estão ali à frente, servindo como orientadoras, né? Como orientadoras. Então, aquelas mulheres, elas assinam cláusula contratual dizendo que elas não podem ganhar peso. E elas podem ser advertidas. E depois elas podem sofrer suspensão contratual. Isso tudo cláusula contratual. No meu ponto de vista, essa cláusula contratual é absolutamente abusiva. Absolutamente abusiva. Controla peso. Enfim, porque a gente sabe, nós mulheres sabemos, que depois de determinada idade, e a gente tem uma oscilação hormonal muito grande, fica muito difícil perder peso. Fica muito complicado perder peso. Eu faço dieta, vou falar da minha realidade. Eu e meu marido. Meu marido inventou um dia de fazer a mesma dieta que eu faço. Ele perdeu 5 quilos em uma semana. Eu, para perder 5 quilos, eu passei 3 meses. A mesma coisa. 5 quilos para ele é uma coisa assim, vou fazer 5 quilos, respirei, perdi 5 quilos. Ele não, perdi 5, entendeu? Eu, para perder 5 quilos, eu tenho que realmente trabalhar para perder 5 quilos. Então, assim, existe uma diferença muito grande. Essa regra, ela parece uma regra neutra, mas ela atinge mais fortemente as mulheres. Esse caso chegou ao TST. A empregada em questão discutia isso, porque ela havia sido dispensada por justo motivo, porque ela foi advertida, ela foi suspensa, e ela discutia essa cláusula no TST. O TST disse, aplicar vigilância do peso, aplicar justa causa, você não pode. Mas eu não entendo que essa cláusula contratual é abusiva. Você pode dispensar, mas não pode dispensar por justa causa. Você pode dispensar, empregada pode dispensar sem justa causa. Você pode dispensar, mas não pode aplicar justa causa. Eu entendo que essa cláusula é uma cláusula razoável. Eu entendo que essa cláusula é absolutamente desrazoável. Essa cláusula ultrapassa os limites da razoabilidade, porque ela atinge não só a esfera de intimidade, de privacidade, mas ela atinge também, de forma desproporcional, as mulheres. Ela atinge também. Parece neutra, mas atinge mais fortemente. Ou seja, há uma discriminação indireta em relação às mulheres. No meu singelo ponto de vista. No meu singelo ponto de vista. Mas, enfim, isso são só reflexões, já que a gente está tratando de direitos fundamentais, direitos humanos para as mulheres aqui, né? São pequenas digressões aqui que a gente está fazendo. Outra coisa que me chama muita atenção ainda, nessa perspectiva, já que é o assunto da nossa manhã, é esse mesmo que a gente está aqui para refletir e para causar uma certa polêmica, porque senão, como eu costumo dizer, a gente nem sai de casa, né? A gente nem passa maquiagem aqui para ficar no vídeo, não vale nem a pena. Então, se não for para polemizar, a gente nem está aqui nessa manhã. Eu queria ainda debater com vocês. E aquelas empresas que têm aqueles anúncios dizendo que não vão contratar mulheres em idade fértil porque trabalham com chumbo, por exemplo. Eu não vou contratar mulheres porque eu trabalho com chumbo. É um material radioativo, é um material extremamente tóxico
e esse material é extremamente tóxico, não consigo isolar, enfim, e essas mulheres em idade fértil pode causar uma formação fetal, papapá, e, enfim, o meu anúncio de emprego é somente para contratar por homens. Primeiro, esse tipo de contratação que rechaça pessoas por sexo, via de regra, normalmente é um anúncio de emprego que ele é discriminatório. Aí a gente vai para a teoria de ponderação de princípios constitucionais, né? Normalmente é discriminatório. Mas será que havia uma necessidade, enfim, na empresa de se contratar homens? Será que não havia um meio menos gravoso? Enfim, esse debate somente para a gente trazer uma curiosidade, né, que eu gosto muito de flertar, de ver como se comporta a jurisprudência lá de fora. Olha só, a Suprema Corte dos Estados Unidos já julgou um caso semelhante em 1991, de uma empresa de nome International Union United Automobile versus Johnson Control. E esse leading case julgado na Suprema Corte dos Estados Unidos. A Suprema Corte dos Estados Unidos disse que não. Não. A empresa que se virasse para isolar esse meio ambiente de trabalho nefasto e colocasse um meio ambiente de trabalho equilibrado para as mulheres, que as mulheres iriam ser contratadas sim naquele meio ambiente, que isso não era um motivo suficientemente forte para não contratar mulheres para o trabalho com chumbo na linha de produção. Então, isso lá nos Estados Unidos da América, um país extremamente liberal e que não tem uma Constituição como a nossa, que tem, no artigo 5º, parágrafo 1º, uma regra segundo a qual diz que os direitos e garantias fundamentais, eles valem imediatamente, sem fazer qualquer diferença se esses direitos e garantias fundamentais, eles valem na relação entre privados, como no caso na relação de emprego, ou entre o Estado e o particular. Então, não há qualquer diferenciação. Bem, para além de tudo que já foi dito aqui, temos também o artigo 373-A da CLT, que trata em um cenário infraconstitucional de uma regra também de não discriminação, tratando sobre a impossibilidade, sobre a proibição, sobre a vedação de anúncios rechaçando exatamente essa prática referida agora há pouco, né? A publicação de anúncios de emprego, fazendo referência a sexo, a idade, a cor, exceto quando a natureza da contratação assim exercida, exigir e tudo mais. Enfim, ou seja, trata isso como uma excepcionalidade, exatamente dentro da perspectiva de ponderação de princípios constitucionais, em um cenário infraconstitucional. Ainda fazendo a reflexão sobre não discriminação, ainda fazendo a reflexão sobre igualdade, recentemente, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região julgou um caso extremamente curioso que eu queria trazer para vocês. Eu tenho certeza de que eu passei dos meus 20 minutos. Eu já lhe peço perdão, Noélia, mas eu tenho que refletir isso com vocês. Mas está tão bom que eu passaria aqui o dia inteiro lhe ouvindo. Muito obrigada. Mas eu tenho que refletir isso com vocês também, que foi um caso extremamente interessante de uma moça que trabalhava como metalúrgica. Essa moça, ela tinha mais de 5 anos trabalhando na mesmíssima atividade. Ela se candidatava reiteradamente a cargo de gerência. E um dia ela simplesmente se cansou. Ela se cansou e resolveu ingressar com a ação trabalhista dizendo: olha, eu sou extremamente capacitada e sou sempre preterida. Pessoas com menos qualificação do que eu passam na minha frente. E por que eu sou sempre preterida? Preterida na verticalização da minha carreira.
Por que eu sou preterida? Por conta do meu gênero? E aí, em segunda instância, ela obteve êxito, ingressou com ação pedindo indenização por danos morais e obteve êxito. Uma indenização, não me recordo qual foi o valor da indenização, mas isso aí, enfim, vocês podem buscar na jurisprudência. Uma decisão belíssima, invocando normas internacionais, invocando, inclusive, a Convenção 190, que não foi ainda ratificada pelo ordenamento jurídico brasileiro, mas é sempre bom citar, porque ela trata de ônus da prova. E, nesse caso especificamente, é bom a gente refletir que, nesses casos, o ônus da prova para a empregada, nesses casos de discriminação, nesse caso aí uma discriminação direta, né? Nesses casos de discriminação, o ônus da prova, no meu ponto de vista, nem é da empregada. Nesse caso daí é do empregador, porque para ela a aptidão para a prova é uma aptidão muito ruim. Então, a prova para ela é uma prova diabólica, na perspectiva do artigo 818 da Consolidação das Leis de Trabalho, e também do próprio CPC, né, que é ipsis literis da regra prevista no artigo 818 da CLT. Então, a prova para ela é uma prova diabólica. Então, a gente tem que parar de pensar num processo tão hermético, o processo do trabalho é um processo tão hermético. Ela não tem aptidão para a prova. Então, o empregador que comprove por que ela, tão capacitada, não está conseguindo ser promovida dentro da relação de emprego. Por que ela não está conseguindo ser promovida? Aí tem uma coisa que é interessante nesse processo. Ela conseguiu comprovar que não ela estava sendo preterida, exatamente por quê? Porque dentro da empresa existia um trabalho, que era um trabalho masculino, e um trabalho que era feminino. Ela conseguiu comprovar. E dentro da metalurgia, aquele trabalho era um trabalho encarado como um trabalho masculino. Ela, como mulher, para ela não era destinado um trabalho dentro do estereótipo de gênero, um trabalho masculino. Ela era considerado um trabalho, para ela era considerado um trabalho masculinizado, se ela fosse promovida, né? Entendeu? Por isso que ela não era promovida. E aí, a Suprema Corte dos Estados Unidos, invocando mais uma vez a jurisprudência de fora, né? A Suprema Corte dos Estados Unidos também julgou um caso muito interessante na década de 90, que é um lead case Pricewaterhouse versus Hopkins, julgado, na verdade, em 1989, não foi em 90, não. Anne Hopkins era uma agente sênior do escritório de sociedade contábil, ela era contadora, né, profissional, e se candidatou à vaga de sócio do escritório de contabilidade onde trabalhava em 1982. Na candidatura, inicialmente negada, ela foi realizada e foi reconsiderada no ano seguinte, ou seja, ela se candidatou inicialmente, foi negada, e no ano seguinte ela se candidatou, mais uma vez, né? E os sócios do escritório, mais uma vez, rechaçaram Anne. E ela pediu a reconsideração. Nessa reconsideração, houve uma negativa. Houve mais uma negativa. Aí ela pediu que eles expusessem os motivos. E na exposição de motivos, constatou-se uma discriminação por motivos mistos. Ela foi discriminada. Ela foi discriminada porque os sócios, os coleguinhas de trabalho dela, os superiores, né, que eram responsáveis também pela ascensão profissional vertical dela, disseram que ela não tinha charme, disseram que ela precisava se vestir melhor e participar de um curso de charme. Curso de charme, ou seja, usar joias, vestir roupas que eram consideradas femininas e tudo mais, dentro do estereótipo de gênero. Dentro do estereótipo de gênero, eles consideravam Anne Hopkins masculinizada. Ela recorreu e esse caso chegou à Suprema Corte Americana. A Suprema Corte Americana, num voto de uma mulher, deixa eu pegar o nome da juíza que fez isso, da ministra da Suprema Corte, juíza O'Connor, uma mulher, não foi um homem. Esse voto foi o voto decisivo. A juíza O'Connor, uma mulher, disse o seguinte: nesse caso de motivos mistos, havia outros motivos, mas nesse caso, onde havia motivos mistos, não era um motivo decisivo propriamente,
havia outros motivos. Não era um motivo, digamos, direto à discriminação por gênero. Então, a juíza não considerou que havia um motivo direto. Ela disse, não há uma discriminação. O caso foi tão chocante, em 1989, que isso ensejou a mudança na lei de 64, no artigo 703, no Estatuto dos Direitos Civis. Hoje em dia, vigora no Estatuto dos Direitos Civis a regra segundo a qual, se houver um motivo, mesmo que haja vários motivos, mesmo que haja motivos mistos, né? Se um motivo for considerado discriminatório, a discriminação. Mesmo se um motivo for discriminatório, aquele único motivo discriminatório, aquilo dali enseja uma discriminação. E havendo discriminação, é considerado esse fato enseja indenização por danos morais e tudo mais, né? Reintegração, enfim. Bem, eu tinha outros casos para discutir com vocês, mas eu já ultrapassei muito o meu tempo aqui e eu me submeto agora ao debate, se houver algumas perguntas e tudo mais. Enfim, agradeço imensamente, não agradeci no começo de forma muito mal educada, mas eu não sou uma pessoa, viu, Noélia, muito formal, não. Eu não sei fazer essa coisa de saudação, formalização e tudo mais. Eu não sei isso não, só sei falar, só sei chegar e falar. Eu só sei fazer Mas isso. eu adorei, o bom é isso. Na verdade, Silvia, nós vamos fazer um bate-papo. Nós vamos convidar uma pessoa, porque está todo mundo tão cansado desses eventos virtuais. A gente queria realmente, foi muito interessante a senhora trazer casos concretos. E a gente começa, né, a fazer assim, uma viagem, nossa, isso às vezes está tão perto, né, da gente, a gente não consegue vislumbrar. Mas outra coisa que eu queria lhe dizer, adorei saber que a senhora quer vir ao Piauí. Pode vir, né, Silvia? Quero muito. Estamos de braços abertos. Eu quero ir para Barra Grande e velejar, eu já disse assim. Pronto! Eu ia lhe dizer, o nosso paraíso piauiense, venha provar da nossa cajuína, da nossa Maria Isabel, que nós estamos aqui lhe aguardando. Só para dar um Mas oi eu para mim, eu conheço posso tudo ir. isso, conheço Maria Isabel, cajuína, sou viciada em cajuína, não posso ver uma cajuína que compro. Pode só dar um oi para a gente que a gente está lhe esperando, tá bem? Com Bom, prazer. Silvia, muito obrigada, doutora Silvia Teixeira. Eu fiquei encantada, adorei. Por mim, eu passaria o dia, como eu lhe falei aqui, lhe ouvindo. E direitos humanos realmente tem muito o que se falar. É um tema muito sensível para a sociedade, às vezes confundido, né? Às vezes a gente sofre até ataques quem luta por essa defesa de direitos humanos, porque confunde a questão dos direitos humanos. E se a gente for realmente adentrar em direitos humanos das mulheres, envolve tanta coisa, incorpora violência obstétrica, violência doméstica, estupro de lésbicas, mulheres lésbicas, importunação sexual, que inclusive recentemente, né, foi aprovada a lei para a defesa disso, assédio sexual no trabalho. Então, são muitos. A gente passaria dias falando sobre direitos humanos das mulheres. Mas, Silvia Sampaio, é com você, minha amiga. Então, eu particularmente sou suspeita aí da minha xará, porque a Silvia, ela é incrível, né? Desde que eu a conheci no Trabalho em Debate e acompanho, né, as suas atividades acadêmicas, ela sabe que eu virei, né, efetivamente uma das fãs, né? Até porque ela segue uma linha que é muito parecida com a nossa, né, Noélia, e de outras colegas, que é justamente de citar mulheres nas suas produções, e aí eu não posso deixar de não referenciar, já que nós estamos hoje no Dia Internacional de Direitos Humanos, porque tem tudo a ver também. A Silvia, ela está lançando um livro, eu gostaria até que ela mostrasse aí para a gente. Antes, não até terminarmos aqui esse momento. Então, assim, realmente foi uma palestra bastante reflexiva, né, porque nos trouxe sempre bom, eu também tenho essa mesma linha de apresentação, de tratar com casos práticos, porque é melhor até para a gente contextualizar e se identificar. Então, dois pontos me chamaram a atenção, tanto que a Silvia falou, como também a Noélia, que diz respeito à questão da violência, né, que nós mulheres sofremos. E aí eu acompanho, acredito que vocês também, o Instituto Patrícia Galvão, que tem a agência Patrícia Galvão, e ela trata justamente de estudos
sobre as violências contra as mulheres, né? E aí eles publicaram recentemente um informativo de que mulheres sofrem 3 vezes mais assédio sexual nas empresas do que os homens, né? Fizeram, inclusive, com um levantamento com uma empresa de recursos humanos, e aí levantou essa informação e que 97% das vítimas sequer denunciam o crime, né? E nessa pesquisa foram ouvidas mais de 11 mil pessoas, né, em todo o país, sendo 47,8 homens e 51,5 mulheres, né? E 0,7 não se identificaram. E outro dado que eu achei importante referenciar, porque ainda estamos, né, vivendo esse triste momento pandêmico, foi que no ano passado também, via levantamento da mesma agência, a Patrícia Galvão, 480 mil postos com carteira assinada foram perdidos. E nesses, 462 mil foram ocupados por mulheres, né? Ou seja, mais de 96%, né, segundo a análise dos dados junto ao Ministério do Trabalho. E aí nós sabemos da nossa dificuldade, né, enquanto mulheres, de validar esses nossos direitos humanos, que muito bem foram pontuados. E aí, para finalizar, eu gostaria também, fazendo assim, simplesmente uma referência em relação a tudo que foi brilhantemente apresentado aí pela Sílvia, o caso daquela trabalhadora, né, e vários casos foram assim relatados no país, a doméstica, a Mirtes. Mas por que levantando o caso da Mirtes, né? Porque nós temos aí essa grande invisibilidade, não é, nas mulheres negras, não é, nas mulheres domésticas, que na sua grande maioria são negras, não é, chefes de família de baixa renda. E aí o caso da Mirtes chama atenção, por quê? Porque ela perdeu o filho, né? Perdeu o filho no exercício de sua atividade, por assim dizer. Quer dizer, ela foi uma das mulheres que se manteve na relação de trabalho, ela é uma empregada doméstica, mas dentro dessa manutenção da sua atividade, então houve esse desfecho trágico. Então, eu queria, inicialmente, né, parabenizar a nossa palestrante, que eu também passaria o dia todo ouvindo, né? Parabenizar a Brat, na pessoa da Noélia, porque eu sei que é uma ativista ferrenha, por trazer justamente esse debate nesse dia de hoje, né? Falar sobre direitos humanos das mulheres, porque convém sim que nós levantemos, não é, nossa voz para que possamos validar a nossa vez. Não é? E só com mulheres como vocês, eu vou me colocar humildemente, mulheres como nós, não é, que buscam cada vez mais fazer valer, né, com que os nossos direitos humanos sejam respeitados, é que nós conseguiremos, assim, demonstrar, né? Demonstrar não, fazer valer, né? Ratificar a nossa cidadania. Então, parabéns aí, né, Silvia? Parabéns, Noélia. Eu sou só agradecimento, viu? As duas Sílvias. Esse é o nosso papel, eu digo sempre, diariamente, a gente lutar por melhorias, né? Combater as injustiças e lutar por melhorias, e principalmente na defesa das mulheres, que como a doutora Silvia Teixeira disse, ainda que sejamos maioria, a gente ainda precisa lutar por muitas coisas que ainda nos atingem, né? E gratidão à Abrat, gratidão à escola novamente, doutora Silvia, ficamos à disposição aqui no Piauí para visitas ou para qualquer um outro assunto que lhe interessar. Eu tenho certeza que a Silvia Sampaio também, que hoje é sua grande amiga,
Eu me incluo nisso, estamos à sua disposição. E eu encerro, né, dizendo realmente que nós sigamos lutando por dias melhores, com os trechos da letra de Jota Quest, né? Por dias melhores, vivemos esperando por dias melhores, dias de paz, dias a mais. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, no amor, na vida, nos dias lutando, dias melhores para sempre. Dias melhores com certeza virão, e dias mulheres também virão, né? Com certeza. Então, muito obrigada, Abrat, muito obrigada a todas, e a senhora contribuiu bastante para o nosso painel. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. Agradeço muito às mulheres maravilhosas, doutora Noélia, doutora Silvia Sampaio, a todos que estavam aí do outro lado, que a gente não pôde ver, e a Abrat, principalmente, sempre uma grande parceira aqui também, nós somos muito parceiros aqui na Bahia, viu? Próxima semana eu vou lançar um livro, e aí eu estou lançando um livro com a Abrat aqui. Fale do seu livro, por favor. Eu esqueci, a Silvia tem um também. livro, Curso de Direito Constitucional do Trabalho. Vou pegar ele aqui, ó. Pronto. Para a gente ver o livro. Vou pegar para a gente ver. Olha que lindo que chegou. Chegou essa semana. O Curso de Direito Constitucional do Trabalho. Esses assuntos que a gente gosta de discutir, que não se vê, né, por aí. Curso de Direito Constitucional do Trabalho. Era uma lacuna que existia. Eu sou professora de pós há muito tempo, né? Minha companheira de vida, que é Rosângela, procuradora de trabalho, também é professora de pós há muito tempo, e a gente constatava sempre que existia essa lacuna, né? Os alunos sempre pediam essas reflexões sobre o direito constitucional para a nossa realidade de direito do trabalho. E aí nós temos agora um curso completo, parte geral e parte especial. Olha aí, Silvia, outra pauta para outro evento. Lançamento do livro da doutora Silvia Teixeira com palestra, viu? Com palestra. Pois pronto, pois muito obrigada e até a próxima, viu, gente? Você mostrar Tchau, tchau. Como é, Silvia? Você mostrar seu livro novamente. Eu queria só que a Silvia mostrasse o livro novamente, sim. Porque eu queria... Mostra aqui, ó. Mostra aqui. Meu filho mais novo e o preferido. Excelente. Obrigada, viu, gente? Muito Tchau, obrigada. Até a próxima. Bom fim de semana para vocês. Para a senhora também. Tchau, Silvia. Obrigada, Silvia Sampaio. Tchau, tchau. Tchau.